Olá pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E agora nós vamos trabalhar o nosso quarto exemplo dessa nossa quarta aula, onde nós temos aqui um sistema de equações, onde vocês podem notar que a segunda equação envolve duas frações e que, por sinal, com denominadores diferentes. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar ainda o mesmo método da adição, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então nós temos, vamos repetir aqui, então a primeira equação, x menos y é igual a 1. A segunda equação, nós vamos fazer a continha com ela aqui do lado, daqui a pouco a gente apaga, nós vamos fazer a continha com ela aqui do lado. Por quê? Porque nós vamos pegar isso aqui, ó. Os denominadores eles são diferentes, o 3 e o 2 são diferentes. Então, na verdade, nós temos aqui a soma de duas frações com denominadores diferentes. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum para poder transformar no único denominador, para a gente poder colocar o resultado aqui da equação, para podermos colocar a equação aqui e resolvermos. Então, vamos lá. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2, 3 e 2. Então, o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, nós começamos sempre dividindo pelo menor número primo, que no caso é o 2. Então, começa dividindo pelo 2. Então, vai ter... Como o 3 não divide o 2, não dá divisão exata, então a gente repete. E 2 dividido por 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. Acabou aqui. Por 2 já não dá para dividir mais. Então a gente vai dividir por 3, o próximo número primo. Então 3 por 3 vai dar 1. E 1 não divide o 3, a gente repete. Então quando fica tudo 1 aqui embaixo, acabou. 2 vezes 3 igual a 6. Então o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. Então, ou seja, nós vamos transformar num único denominador. Mas nós vamos apagar aqui, porque a gente tem uma outra conta para fazer, para a gente poder ganhar espaço. Então, eu vou apagar aqui, você já sabe, pode anotar aí, fazer a anotação à parte aí, de que o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. Então, eu vou apagar isso aqui. Então, é o 6, porque nós vamos fazer um outro cálculo aqui antes de colocar a equação para poder resolver o sistema. Então, vamos apagar. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Então, vocês têm anotado que o denominador é 6. Então, nós vamos pegar essa parte aqui, o primeiro membro da equação, ó. Primeiro membro da equação. Isso aqui é 6. É igual a... O outro membro da equação, o denominador dele também é o 6. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse novo denominador, vamos dividir por esse e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 vai dar 2, vezes o de cima, que é x, 2x. Mais, agora a mesma coisa aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes y, 3y, que é igual a... Aqui embaixo é 1, ó. É porque a gente não coloca, mas é 1. Então, 6 dividido por 1, 6 vezes 7, 42. Então, agora a gente tira fora o 6 e olha o que sobrou. Sobrou 2x mais 3y é igual a 42. Agora, nós podemos resolver a equação utilizando aquela metodologia que nós já aprendemos. Então, vamos ver qual maneira que dá para a gente resolver aqui, ó. Nós não temos nada simétrico, não temos nada igual, mas todos os coeficientes aqui, eles são diferentes, certo? Então, o que nós fizemos? Da outra vez, né? Na outra aula, quando os coeficientes são diferentes. Tá vendo esse aqui, ó? Que é o de baixo? Nós vamos pegar esse 2 e vamos multiplicar em cima. Vezes 2.
Agora, aqui é o 1, que a gente deveria multiplicar aqui. Mas 1 a gente não precisa multiplicar, porque 1, se eu multiplicar por 1 aqui, vai dar igual, então não precisa fazer isso. Basta eu colocar o sinal negativo aqui, coloco o sinal negativo e vou multiplicar todinha a equação de cima. Então vamos lá, vamos fazer aqui embaixo. X vezes menos 2 vai dar menos 2x. Y vezes menos 2 vai dar mais 2y, ó, mais 2y é igual a 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Aqui agora embaixo é só repetir. 2x mais 3y é igual a 42, certo? Então agora é só, vocês já puderam ver que esses dois são simétricos. Agora é só cancelar. E nós vamos ter 2y mais 3y vai dar 5y, que é igual a menos 2 mais 42 vai dar 40. Se 5y é igual a 40, y é igual a 40 dividido por 5, e y é igual a 8. E daí, eu posso substituir numa das equações para poder achar o valor da outra incógnita. Bom, eu costumo falar, sempre falo nas minhas aulas, que a gente deve sempre procurar simplificar os nossos cálculos. Nesse caso aqui, eu poderia multiplicar por 8. Isso aqui, né? Substituir o x aqui, né? Por 8 e fazer o cálculo para poder achar o y. Mas, vamos usar a maneira mais fácil, né? Não é que eu estou ensinando que a gente não deve buscar complexidade, mas estou ensinando que a gente deve buscar as maneiras mais práticas quando nós temos um exercício para resolver. Vamos supor que você estivesse no vestibular. No vestibular tem que ser tudo muito rápido. Então a gente escolhe aqui o mais prático. Eu poderia substituir, né, o y aqui em cima, no 8. O 8, né? O y é igual a 8. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. E aí resolvia essa parte aqui de cima. Mas então, falando dessa questão de praticidade, então vamos substituir no primeiro. Então, x menos y é igual a 1. X menos o y vale 8 é igual a 1. X é igual a 1. O menos 8 passa para o segundo membro com sinal negativo. X é igual a 1 mais 8. X é igual a 9. Então, ou seja, o conjunto solução dessa equação é o 9 e o 8. Notem que nesse caso aqui, como o x ele acabou ficando, eu acabei eliminando, tendo que eliminar a incógnita x aqui, porque os dois ficaram simétricos, então eu descobri primeiro o valor do y, não tem problema quando isso acontece. E aí, achando o valor do y, já acho o valor do x, substituindo numa das equações, que no caso eu escolhi a primeira. Então, o 9 e o 8 é o conjunto solução desse sistema de equações. Tudo bem? E nós vamos, então, mostrar um segundo exemplo aqui dentro desta parte. Então, nós temos aqui, dentro desta parte, desta aula, nós temos esse segundo exemplo, onde nós temos aqui, ó, duas equações. E nas duas equações nós temos frações. Então, nós vamos fazer por partes. Então, aquilo que eu fiz naquele outro exemplo, então nós vamos fazer aqui também, só que com os dois. Então, vamos lá. O mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Então, vamos repetir aqui. Isso. E vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4. Então, o MMC entre o 3 e o 4, então isso que vai dar. Começa sempre dividindo por 2. Então, divide por 2, o 3 repete, 4 dividido por 2 vai dar 2. Ainda tem número que divide por 2? Tem. Então, 2, o 3 repete, 2 por 2 vai dar 1. O próximo é o 3. 3
por 3 vai dar 3, né? 3 por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 aqui vai dar 1. E 1 você repete. Então, acaba aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 é o 12. Vamos deixar anotado aqui, ó, aqui embaixo do lado, só para a gente não esquecer. Você faz a anotação aí também, só para não esquecer. Agora eu vou apagar aqui e agora vamos resolver aqui embaixo. Eu vou apagar e nós vamos resolver aqui embaixo. Vamos calcular mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 2. Bom, de cabeça eu já sei quanto que dá, né? Mas é sempre bom a gente fazer o cálculo. Então, agora começa dividindo por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí, o 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, não tem mais com quem dividir por 2, então a gente vai dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui acabou. 6 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 2 é o 6. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui novamente. Então, ó, vamos até colocar na ordem, né? Na primeira deu 12, na segunda deu 6. Agora, nós vamos fazer aquilo... Vamos pegar... Vamos calcular essa aqui de cima. Então, vamos pegar aqui, o primeiro membro da equação é igual ao segundo membro da equação. Então, o denominador comum aqui é o 12. Então, é o 12. Então, nós vamos pegar, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3 vai dar 4 vezes x, 4x mais 12 dividido por 4 vai dar 3 vezes y, 3y. Então aqui é 12. E depois aqui, 12 dividido por 1 vai dar 12 vezes 3, 36. Agora tira o 12, o que sobrou? 4x mais 3y é igual a 36. Agora nós vamos fazer com a segunda equação. Então nós vamos fazer aqui em cima é igual, e aqui é o 6. Então vamos trabalhar com 6 agora. 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes x, x. Menos 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes y, 3y. E 6 dividido por 1 vai dar 6 vezes menos 1, menos 6. Corta aqui. Então, agora dá para a gente trabalhar. X menos 3y é igual a menos 6. Então, vocês podem notar que olha o que aconteceu aqui. 3y com menos 3y. Pelo método da adição, agora é só cortar. E a gente passa o traço aqui. 4 mais 1, 5, né? Então vai ficar 5x é igual a 36 menos 6, 30. 36 menos 6, 30. Se 5x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 5, x igual a 6. E agora podemos substituir numa das equações para podermos achar o valor do y. Então, ó, aquilo que eu falei, para a gente poder ser mais breve, então nós vamos escolher uma dessas aqui, ó. Essa aqui de baixo é a menor, é a mais simples. Então nós vamos usar essa outra aqui, essa quarta equação aqui, para poder fazer a multiplicação para poder achar o valor do y. Então, se x é igual a 6, então nós já temos 6 aqui no lugar do x. Eu vou repetir aqui, x menos 3y é igual a menos 6. Então, ó, 6 menos 3y é igual a menos 6. Menos 3y
é igual a menos 6 menos 6 menos 3y é igual a menos 12. Y é igual a menos 12 dividido por menos 3. Y é igual a 4. Então, ou seja, o conjunto solução dessa equação é o 6 e o 4. Então, ou seja, quando o x é igual a 6 e o y é igual a 4. Então, é só isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se achegue à matemática e venha viver a sua experiência. Obrigado.